equipe do posto de coleta, né? Estamos aqui para iniciar a nossa série de treinamentos que nós vamos estar fazendo, né? E deixar a equipe completamente orientada, relembrando, né, os conceitos. É sempre importante a gente estar se atualizando e relembrando mesmo conceitos que muitas vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo, tá? Basicamente, esse curso vai ser de porcionamento, tá? Nós não vamos tratar nada agora da questão de ordenhas, nem intercorrências mamárias. Isso vai ser para a segunda fase, tá? Mas nessa primeira fase, a gente vai estar trabalhando aí com segurança no manuseio em leite humano em ambiente hospitalar, tá? Que é basicamente o porcionamento. Então, nós tivemos muitas pessoas entrando na equipe, né? Nós temos aí as novatas e a gente precisa, de fato, dar um suporte, dar apoio quanto ao conhecimento para que a gente tenha excelência no nosso trabalho, né? Então, nós vamos garantir aí que todo mundo tenha um nivelamento de conhecimento e que todos fiquem no mesmo nível de conhecimento e de entendimento, tá? Então, nós vamos conceituar o leite humano, né? Basicamente aí, quem já conhece o meu curso e já sabe que eu falo muito em relação ao leite humano, que ele tem basicamente mais de 250 substâncias, tá? Já encontradas, umas colaborando para a absorção das outras. Por exemplo, a gente tem lactose, que é o açúcar do leite, né, que vai ajudar na absorção de cálcio e fósforo. A gente tem, basicamente, a gente tem substâncias anti-inflamatórias, a gente tem substâncias que potencializam a ação dos antibióticos, a gente tem substâncias que potencializam a ação das vacinas nos bebês. Então, a gente tem uma gama de substâncias nutrientes. O leite humano, ele é o padrão ouro, né? Ele é o alimento mais completo da face da Terra, tá? Então, já tem alguns autores que trazem, vamos dizer assim, o conceito ou a terminologia ou nomenclatura de medicamento personalizado. Por que eles chamam de medicamento personalizado? Porque, na verdade, o leite humano ele age não só como um alimento para nutrir, como um medicamento para ajudar no processo de recuperação, principalmente dos prematuros, né? O desenho biológico do leite humano, ele tem tanto condições de dar total crescimento e nutrição para um bebê termo, quanto para um bebê prematuro, da mesma forma. Então, se um bebê prematuro tem necessidades específicas de uma prematuridade, esse leite humano ele vai acompanhar essa necessidade específica, tá? Então, por isso que a gente chama de medicamento personalizado, ou seja, a gente vai trabalhar o leite humano, a dieta personalizada, por isso que a gente escolhe o tipo de leite de acordo com o diagnóstico clínico do bebê, as características do bebê, porque a gente usa o leite humano para a ação de melhora terapêutica, né? A gente usa também como terapêutica. Então, esses bebês eles vão receber o leite humano e aí a gente vai estar colaborando com a terapêutica desse bebê, assim como o médico colabora com a terapêutica do bebê usando a medicação, tá? Então, isso é bem interessante que a gente entenda. E aí, basicamente, isso daqui não tem muito a ver com vocês e ao mesmo tempo tem, tá? Então, a gente tem aí como prioridade, não é, a questão da administração do leite nas unidades neonatais, tá? Então, é importante que vocês saibam. Isso aqui não vai ser atribuição de vocês, porque basicamente das técnicas da UTI neonatal, mas é interessante que vocês saibam. O leite humano cru, ou seja, aquele que é da mãe para o próprio filho, ele é muito mais perecível do que um leite humano ordenhado pasteurizado, tá? Então, basicamente, quando vocês entregam essa dieta na unidade neonatal,
essa administração da dieta, ela tem que ocorrer no momento da chegada. Ou seja, a técnica da UTI neonatal, ela tem que pegar esse leite e já de imediato fazer a administração. No leite humano ordenhado pasteurizado, a gente ainda tem um intervalo de tempo de basicamente em torno de 20 minutos. Por que 20 minutos? Porque é o tempo que uma bactéria começa o seu ciclo de reprodução, de crescimento, né? Ela se multiplica e vai naquele ciclo de multiplicação, tá? Então, em 20 minutos, em temperatura ambiente, o leite humano pasteurizado, ele começa esse processo de multiplicação bacteriana num ritmo mais veloz, tá? Então, é por isso que a gente traz aí como prioridade. A gente vai falar um pouco disso mais lá na frente, mas é só trazendo já uma prévia, tá, em relação a isso. E, na verdade, isso é interessante que, por exemplo, muitas técnicas dizem, o bebê estava em intercorrência e não teve tempo para administrar o leite. Mas aí é o que nós vamos abordar no curso que eu vou ministrar para a UTI NEO, que quando o bebê estiver em intercorrência ou em algum tipo de emergência, a pessoa burocrática do setor acione o posto de coleta para que o posto de coleta faça esse recolhimento. Mas é interessante também que vocês, na hora de entregarem a dieta, vocês fiquem atentas, porque dá para ver se tem alguma intercorrência ou não na porta. Então, se vocês observarem que está tendo alguma intercorrência, né? E aí vocês já perguntam, porque aí naquele momento, se o bebê que vai receber aquela dieta estiver realmente em intercorrência e que não vai receber aquela dieta naquele momento, vocês retornam o leite para o posto de coleta e faz o devido, manuseio de cadeia de frios, então faz a refrigeração desse leite para, no momento que for acionado novamente, fazer o aquecimento e enviar. Então é interessante que vocês fiquem atentos no momento da entrega da dieta. Se tiverem algum procedimento, alguma intercorrência, vocês questionem, perguntem, e aí se realmente o bebê que vocês levaram a dieta para ele tiver intercorrência, vocês vão retornar esse leite e fazer o devido manuseio, tá? A devida refrigeração, enfim, a devida condução. Isso é importante que vocês tenham em mente. Tipos de leite humano, tá? Para quem já é mais antiga na equipe, já conhece essas terminologias aqui, essas classificações. Basicamente, para quem classifica o leite humano, principalmente no banco de leite, né, no processo de qualidade, controle de qualidade, a gente não classifica o leite nem pela cor, porque muitas vezes a gente acha, o colostro é amarelo. Nem sempre. Às vezes ele vem meio como água de coco, tá? Uma coloração meio parecida aí com água de coco. Então a gente não classifica leite pela sua coloração. Nunca digam isso, porque isso é totalmente errado. Nós classificamos o leite, o tipo de leite, pela data do parto, tá? E no caso do leite pré-termo ou leite precoce, a gente classifica pela idade gestacional, certo? Então, uma mãe que tem o seu bebê abaixo de 37 semanas de idade gestacional, esse leite é o leite precoce. Ele vai se comportar e ele vai permanecer como leite precoce ou pré-termo ou leite de mãe de prematuro até 21 dias pós-parto. Então, uma mãe que tem o seu leite, uma mãe que tenha bebê prematuro, aquele primeiro leite que está saindo não é o colostro, tá? É o leite precoce, que vai se comportar como precoce até 21 dias pós-parto. E é interessante porque o desenho biológico desse leite é completamente diferenciado dos outros tipos, porque nesse período precoce, tá? Nesse período que a mãe teve o seu bebê antes das 37 semanas, no corpo dela o que é que acontece? Vamos supor que entre o sangue e a glândula mamária você tem uma parede, tá? Você tem uma barreira, que as barreiras
de entrada e saída de substâncias, de anticorpos, enfim. E antes das 37 semanas, essa parede, ela está como se tivesse como rachaduras, ou seja, você tem espaços maiores entre uma célula e outra, e você tem esse espaço. Esse espaço faz com que a grande quantidade de anticorpos entre nesse leite. Por isso que ele é um leite muito mais rico em anticorpos do que o colostro, tá? Então ele tem muito mais componentes, vamos dizer assim, componentes antioxidantes, ou seja, porque a gente sabe, substâncias anti-inflamatórias, porque a gente sabe que um bebê prematuro, ele tem toda uma particularidade. Então esse leite, ele vai ter uma condição imunológica muito maior, ele vai ser muito mais calórico, porque o organismo entende que um bebê prematuro, ou seja, que nasce antes de finalizar, que é o período que ele mais vai ganhar peso dentro da barriga da mãe, né? Então, esse leite precoce, ele vai ter uma grande carga de gordura, que é justamente para o bebê recuperar o ganho de peso, ou seja, para que o bebê tenha de forma parecida o que ele teria dentro do útero da mãe dele, tá? Então esse leite, ele vem com a característica de muito mais proteína, de muito mais caloria, né? E aí vem principalmente pela fonte de gordura, né? E ele tem uma carga imunológica muito aumentada, tá? Porque essa carga imunológica, principalmente a IgA, tá? A IgA, ela é uma imunoglobulina que ela vai, vamos dizer assim, que ela vai atapetar, ou ela vai revestir, ou ela vai forrar todo o trato gastrointestinal, tá? E aí nenhum micro-organismo consegue, vamos dizer assim, aderir ou grudar ou colar na mucosa, como se essa IgA não existisse, esses micro-organismos, eles conseguem fazer essa adesão na mucosa e começa a liberar um monte de substâncias inflamatórias, um monte de toxinas que acaba ocasionando um processo inflamatório num bebê que já está numa necessidade bem aumentada, né, de estar bem, de não ter nenhum tipo de processo inflamatório. Ele já está numa cadeia de imaturidade dos seus pulmões, enfim, ele está com seu sistema imunológico desativado ainda, ele não ganhou o peso que ele deveria ganhar no último trimestre, então ele tem uma necessidade específica e o leite precoce vai suprir completamente essa demanda desse prematuro. Por isso que, principalmente as mães de prematuro, a gente tem uma grande insistência de enviar o leite da própria mãe, tá? Só que nesse período de pandemia, a gente está num momento totalmente atípico, né? E aí a gente não consegue ter esse fluxo que a gente tinha anteriormente. A gente já chegou a enviar, durante um mês, a gente já conseguiu enviar 39 litros de leite humano da mãe para o próprio filho. E praticamente hoje a gente não consegue ter isso por causa da particularidade da pandemia, tá? Mas é por isso que a gente insiste tanto que o leite da própria mãe seja dado para o bebê. Na Covid-19, nós não temos evidências de transmissão do Covid pelo leite materno, então as mães podem sim ou amamentar, mas no caso do prematuro ela não vai conseguir fazer isso, né? Mas ela pode retirar o leite para o seu próprio bebê, tá? Então não tem nenhum problema ela receber o leite, ela retirar o seu leite e enviar para o seu bebê. No caso de bebês, eu já estou antecipando um pouco, no caso de bebês que estão na unidade neonatal e suas mães não estão dentro da instituição, estão em casa, elas devem ser orientadas a retirar os seus leites de forma protocolada, né, como todo protocolo que a gente vai falar seja cuidadosamente executado. E esse leite que vier de casa, ele não vai ser liberado imediatamente ou descongelado para o bebê que está na unidade neonatal. Esse leite ele vai ter que descer para o banco de leite e aí esse leite vai passar pelo processo de qualidade e só depois que ele tiver autorizado pelo processo de qualidade, aí sim que a gente vai fazer o descongelamento e enviar para a unidade neonatal. Por favor, não descongelem o leite que chegue das mães e os bebês estejam na UTI neonatal,
certo? Esse leite deve ser encaminhado para o banco de leite e aí o banco de leite vai fazer todo o processamento para depois retornar esse leite para a gente para enviar para o bebê, tá bom? Leite humano colostro, muitos de nós, né, ouvimos a seguinte frase: o colostro é vacina, né? Então, praticamente, por que a gente chama de colostro sendo a vacina? Porque o colostro ele tem uma grande quantidade de anticorpos. Só que ele aqui, no caso, ele é mães que tiveram seus bebês termo, certo? E ele vai se comportar como colostro até 7 dias pós-parto. Então, por que ele tem uma grande quantidade de anticorpos? Porque o organismo da mulher entende que aquele bebê está com seu sistema imunológico desativado, porque o bebê nasce praticamente sem colonização bacteriana no intestino, tá? Então, o intestino do bebê é praticamente estéril quando nasce, e o sistema imunológico também é como se ele tivesse desligado, tá? E aí essas células, esses anticorpos que vêm pelo leite materno são os anticorpos que a mãe produziu durante toda a sua infância e vida adulta. E aí a gente traz o destaque aí para a IgG, né? Que a IgG ele é um anticorpo de memória que vai trazer toda a memória imunológica que a mãe adquiriu durante toda a sua vida para o bebê. E ao entrar em contato com o bebê, o sistema imunológico do bebê, que está desligado, é como se fosse a chavinha que vai lá e vai ativar todo o sistema imunológico do bebê, tá? Então, por isso que o colostro é chamado vacina, porque essa grande quantidade de anticorpos nesses primeiros 7 dias são liberados através do colostro, tá? Então, e basicamente nunca classifique o colostro, porque é muito comum isso acontecer. Ele é amarelinho. Não, basicamente a coloração do leite não define o tipo, tá? A gente pode se enganar muitas vezes, porque o colostro ele pode vir meio com uma coloração meio de água de coco, ou ele pode vir com uma coloração um pouco mais amarelada. Só que a gente só classifica ele se ele é colostro ou não pela data de parto, tá? Transição, basicamente, é quando o leite humano começa a entrar em uma outra fase, acompanhando a fase do bebê. Então, no caso, de 7 a 14 dias a gente tem esse tipo de leite. E aí, o que acontece? Esse leite ele começa a ter uma quantidade maior de lactose, ele começa a ter uma quantidade maior de caloria, ele vai mudando do colostro para o maduro, porque se entende que a partir do 14º dia, que é a segunda semana, na verdade, depois da segunda semana de vida do bebê, que ele já passou pelo processo que ele tinha de perca de peso, possivelmente, porque quando o bebê nasce, até basicamente a segunda semana, ele tem uma perca aí já esperada até de 10% do peso, né? Então já se espera que o bebê tenha essa perca, e no prematuro às vezes essa perca é bem maior, chegando até 20% do peso de nascimento, de perca de peso de nascimento. Então, na segunda semana é que já se espera que o organismo entre nesse processo de recuperação do peso de nascimento. Então, esse bebê ele tem que ter uma alta carga calórica para começar esse processo de crescimento. E aí o leite humano de transição ele vem com essa mudança de composição, se transformando em maduro a partir do 14º dia. E aí esse leite, basicamente, ele vai ter um teor calórico muito maior, que é justamente para dar esse suporte de crescimento para o bebê, tá? Então, todas essas fases aí, né, todos esses tipos de leite, eles são definidos dessa forma, tá? Bom, gente, praticamente essa nossa primeira aula só foi uma introdução. Eu trouxe para vocês praticamente por que a gente define, né, esse tipo de leite. A gente vem trazendo esses conceitos para vocês. E aí, a partir da próxima aula, a gente dá continuidade, tá certo? Grande abraço para vocês.